Olá, pessoal. Meu nome é Ana Lúcia. Eu sou enfermeira, professora do curso de enfermagem e do mestrado de ensino em saúde da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui para falar sobre o isolamento de residentes idosos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Esses residentes que moram em instituições de longa permanência para idosos. Muito bem. Vamos falar de isolamento e para isolar os idosos suspeitos ou confirmados de Covid, deverão ser consideradas as seguintes situações. O idoso residente suspeito. Quem é o suspeito? O suspeito é aquele que apresenta síndrome gripal, caracterizada por sensação febril ou febre, mesmo que relatada. Então, às vezes, a gente não foi identificado a febre pelo termômetro, mas ele refere que está com sensação febril, né? Então, e essa sensação febril ou febre, ela vem acompanhada de tosse ou dor de garganta, coriza, né? O nariz está escorrendo, ou dificuldade de respirar. Apresentou, né, a sensação febril ou a febre acompanhada de uma dessas situações, seja ela tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade de respirar, então ele é um residente suspeito de Covid-19. Mas na ausência de febre, né, ou da sensação febril, e ele apresentar, né, desmaio, o desfalecimento, né, a síncope, confusão mental, né? Ele não está identificando que dia é hoje, o nome dele, ele está confuso, está irritado, né? Não quer comer, está com sonolência excessiva, então é necessário estar atento, porque mesmo que ele não apresente a febre e apresente esses outros sinais e sintomas, então ele também é considerado um residente suspeito de Covid-19 e precisa então ser isolado. E os casos confirmados, porque a gente isola o suspeito, também os casos confirmados, óbvio, né? Então, os confirmados são os que apresentam exame laboratorial positivo para Covid-19. Então, a gente tem dois tipos de exame, né? O exame que a gente chama de teste imunológico para detecção, né, de anticorpo Covid. Esse teste, ele é feita a coleta de sangue, leva então o sangue para o laboratório e faz o exame. Ou no caso do teste rápido, fura o dedo, né? Tira a gota de sangue, põe no aparelho e espera o resultado. E há o outro exame também, que é o que a gente tem mais utilizado no estado do Mato Grosso do Sul, que é o teste de biologia molecular, né? O RT-PCR, que ele é coletado com um cotonete bem comprido, o profissional de saúde vai fazer a coleta, coloca aí na cavidade nasal, faz a coleta desse material, leva para o laboratório e aí vai sair o resultado do exame. Sendo suspeito ou sendo confirmado, vai fazer o isolamento. Na identificação, né, dos casos suspeitos ou confirmados, é necessário notificar o Serviço de Vigilância Epidemiológica, tá? No caso suspeito, a vigilância já irá providenciar, então, o exame laboratorial desses casos, tá? Então, eu não preciso esperar ter o resultado do exame laboratorial nem para fazer o isolamento e nem para notificar o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município. Sendo o caso suspeito, já é necessário fazer tanto o isolamento quanto a notificação para o Serviço de Vigilância Epidemiológica. Bom, então, vamos fazer o isolamento, né, do suspeito, ou confirmado que seja. Vamos fazer o isolamento para o Covid-19. Vamos isolar o idoso em um quarto arejado, com uma boa iluminação,
De preferência, quarto individual, tá? Mobiliário próprio, utensílios pessoais, tá? Mas aí tem os casos que, Ana, não tenho como, né, colocar o residente em um quarto sozinho. Tem 2 suspeitos aqui de Covid, eu preciso isolar os 2 e não tem como deixar um em cada quarto. Posso deixar no mesmo quarto? Pode, né? Se são casos suspeitos de Covid-19, então vai ser possível colocar no mesmo quarto, desde que as camas tenham 1 metro de distância entre elas e os utensílios pessoais, como sabonete, toalha de banho, pratos, copos, talheres, né? E todos os utensílios pessoais sejam individuais e separados. Não pode misturar, não pode usar o mesmo, mesmo estando no mesmo quarto. Eles devem ser separados e ter uso individual. E as camas com no mínimo 1 metro de distância entre elas. Bom, a porta do quarto, aonde vai estar, né, as pessoas em isolamento, é necessário que ela fique fechada. As janelas deverão ficar abertas durante o dia, que é importante a ventilação e a iluminação, mas a porta deve ficar fechada. E o idoso não deve sair do quarto, né? Ele está em isolamento, é para ficar lá no quarto. É importante também, no local de isolamento, ele ser identificado, tá? Colocar uma placa, pode ser uma cartolina, uma folha de papel, né? Mas é escrito, né? Isolamento, né? Deve estar a identificação. E nessa placa, o ideal é que ela esteja também lá, né, indicando que deve ser usado precauções de contato e gotículas, né, já na entrada do quarto ali. Aqui a gente tem um modelinho de placa, né, então, precauções de contato para gotícula e os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados ao entrar nesse quarto. Também deverá ter uma lixeira, de preferência essas acionadas pelo pé, para que ninguém fique colocando a mão na tampa da lixeira, né? Na porta e do lado externo do quarto, para poder desprezar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, máscara, luva, avental, a hora que sair do quarto. Muito bem. E os equipamentos, Ana? Bom, os equipamentos como termômetro, medidor de pressão arterial, oxímetro de pulso e outros que forem necessários para assistência desse idoso, eles devem ser exclusivos dos idosos suspeitos ou confirmados de Covid-19, tá? Não pode misturar. Esse mesmo equipamento não deve ser usado em outros pacientes que não são suspeitos. Não deve ser usado em outros idosos que não são suspeitos, tá? Esses equipamentos, mesmo sendo de uso exclusivo dos suspeitos de Covid, eles precisam ser desinfetados e limpos com álcool 70 antes e após o uso de cada indivíduo, tá? Então, vai usar em um indivíduo que está no quarto, em um idoso que está no quarto, limpou com álcool 70 os equipamentos, usou nele, terminou, limpa com álcool 70 antes de ir utilizar no outro paciente, mesmo que ele também seja suspeito de Covid-19. É importante orientar os idosos que estão em isolamento sobre a restrição dos compartilhamentos, né, dos dispositivos pessoais, né, andadores, muletas, os livrinhos deles, aparelho de eletrônico, o que seja, né, que não pode compartilhar com os outros residentes da instituição. Né? Nesse momento, tudo que é dele tem que ficar só com ele, não pode compartilhar. E orientar para eles, né, a importância do uso da máscara. Tá? É muito importante fazer essas orientações sobre o uso de máscaras, porque, em especial, se tiver que deslocar esse idoso para um outro ambiente, se for necessário, de repente, né, levar ao médico, né, ao hospital, ele tem que estar usando a máscara. Então, é importante que fique atento a essa questão do uso da máscara e orientar direitinho ele, por que que tem que usar máscara, como que deve ser utilizada, né? É uma situação nova que não era
comum ficar usando máscara o tempo todo, e agora a gente tem uma situação especial aí que exige o uso da máscara. E a alimentação, Ana? Como que vai ser feita a alimentação? A alimentação vai ser no quarto, tá? Então, agora a alimentação vai até esse residente que está em isolamento, deve ser servida no quarto. Vamos lembrar que ele não deve sair do quarto, né? Ele deve ficar no quarto porque ele está em isolamento. Então, a alimentação vai para o quarto. Ele só vai sair desse quarto se for realmente muito necessário, no caso de ir ao médico, né? Teve que fazer algum tipo de exame, e aí tem que tirar do quarto, senão vai ficar no quarto e a alimentação vai para o quarto. O colaborador que vai atender, tem alguma orientação especial? Tem sim, ó. O colaborador, ele deve ser específico para atender aquela pessoa durante o turno, tá? Então, assim, a instituição tem que se organizar os plantões, né? Os turnos, para que em cada turno seja designado um cuidador que vai ficar responsável pelo quarto de isolamento, né? Quem ficar lá no quarto de isolamento atende aquele quarto durante todo o turno, evitar de cada pouco entrar um colaborador diferente para fazer o atendimento esses idosos em isolamento. Bom, os colaboradores, os profissionais, né, e cuidadores que entrarem no quarto dos residentes, que estão em isolamento, eles devem estar paramentados com equipamentos de proteção individual, né, para precaução de contato e gotículas. Então, que equipamentos são esses? Então, a máscara cirúrgica, as luvas e o capote. Mas atenção, né? Existem casos, situações em que deve ser utilizado outros equipamentos. Então, quais são eles? E em que caso? Né? Nos casos de procedimentos que gerem aerosóis, né? Então, nesses casos, por exemplo, ressuscitação cardiopulmonar, inalação, aspiração ou oferta de oxigenoterapia, esse residente, os profissionais precisam estar usando, né, os equipamentos para precaução de aerosóis e contatos. Então, vai usar o gorro, máscara N95, luva, capote, óculos protetor ou o protetor facial. E a retirada desses EPIs? Bom, a retirada desses EPIs deverão seguir as orientações do POP específico que tem nesse material que foi produzido especialmente para os cuidados nas instituições de longa permanência no momento de pandemia Covid-19 que nós estamos abordando hoje. Outros cuidados, gente, com a limpeza. Nós vamos abordar aqui de forma um pouco geral, mas veja bem, ó, a limpeza da cama, lençol, roupa de cama, né, lençol, cobertores, roupas pessoais, elas deverão ser lavadas separadas das dos outros residentes, tá? Aí não deve chacoalhar essas roupas dos idosos em isolamento, por favor. Então, vamos tirar a roupa. Vamos tirar como? Tirou, embolar essa roupa, embolou a roupa, deixa ela dentro de um saco plástico e identifica esse saco plástico. Isolamento Covid-19. Depois leva para a lavanderia. Essas roupas não devem ficar circulando dentro da instituição sem estar no saco plástico, tá? Então, põe no saco, identifica e leva para a lavanderia para lavar elas separadas. Bom, o quarto deverá ser limpo diariamente e sempre que necessário, conforme o POP específico também de limpeza de quarto de isolamento, tá? Nesse material tem uma partezinha que fala só sobre isso, e limpeza dos quartos de isolamento, e que deve ser seguida aquelas orientações de forma bem precisa, ok? Muito bem. Então, hoje, essa videoaula, né, nós encerramos ela, e desejamos a vocês um ótimo trabalho, espero que essas orientações possam ajudar vocês no desenvolvimento das atividades nas instituições de longa permanência. Foi retirado, né, essa aula do documento completo de procedimentos operacionais padrões para a instituição de longa permanência de idosos,
organizado e produzido pelas professoras e as mestrandos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Um forte abraço a todos. Estamos todos juntos na luta contra o Covid-19.